Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E nós gostaríamos de dizer da satisfação de poder recebê-los enquanto estudantes, enquanto gente da nossa querida Caruaru, porque é um ponto que a mim particularmente me deixa muito feliz. Nós estamos tendo, talvez pela primeira vez na história de Caruaru, por iniciativa do governo municipal, um encontro entre a educação de Caruaru e os nossos mestres e mestras da cultura de Caruaru. E esse binômio, essas duas colunas, educação e cultura, são a marca de desenvolvimento de qualquer povo, em qualquer lugar do mundo. O Caruaru tem uma educação municipal com quase 50 mil alunos e nós temos mais de 50 pessoas que hoje podem ter o título de patrimônio vivo da cidade de Caruaru. Obviamente que, por uma questão de planejamento dos governos e também do planejamento financeiro, nós temos, na atualidade, 20 titulações. Essas titulações de patrimônio vivo é um reconhecimento da sociedade de Caruaru para homens e mulheres, mestres e mestras, que levam pelo Brasil e pelo mundo afora a grandeza da nossa arte. Seja arte erudita, seja arte popular. Ontem nós tivemos aqui, para a nossa alegria, o mestre Unildo Almeida. Unildo Almeida, que hoje completou 97 anos de vida. Acho que talvez os amigos não tenham assistido, porque estavam no caminho entre a casa e o colégio, mas a matéria vai ficar no site da TV Asa Branca, justamente a celebração que foi hoje pela manhã. Mas ontem nós já começamos essa celebração aqui, e a alegria. Caruaru tem um homem como o Unildo Almeida, que é muito interessante. Primeiro, a saúde dele. Eu já disse ele várias vezes: o senhor Nildo, se o senhor não tivesse feito música nenhuma, só em chegar em 97 anos, com essa saúde que o senhor tem, já merecia o título de patrimônio de Caruaru. E assim, amigos, ontem ele veio para cá, começou a contar umas histórias aqui quando tinha 5 anos de idade. Então, os amigos e amigas imaginam que a pessoa chegar, primeiro com a graça divina, mas a pessoa chegar a 97 anos de vida e ter uma memória que lembra de quando tinha 5 anos de idade, isso no ano de 1933. E ele sabe contar e lembra, de detalhes da história da vida dele, ou seja, é o patrimônio de Caruaru, é um homem que levou a música de Caruaru pelo Brasil todo, além de ser uma pessoa que tem outras características muito positivas. Geralmente, quando a gente se refere a algumas pessoas, não todos, obviamente, mas algumas pessoas, quando chegam numa determinada idade, começam a despertar o amargor da vida. Aí é aquela pessoa idosa, amarga, triste, porque nada presta, porque tudo está ruim, e só no tempo que era bom e agora nada mais presta. E ficam pessoas ranzinhas, mal-humoradas, aí desencadeiam as doenças. E nada disso tem meu amigo Nildo. Ele ontem aqui cantou com a gente e contou histórias e deu risadas, ou seja, é um exemplo para todos nós caruaruenses. Então, por esse conjunto de fatores, nós estamos celebrando essa semana, a Semana dos Patrimônios Vivos de Caruaru. Hoje são 20 titulações e essa gente grandiosa do Alto do Moura nos deu a honra de tirar um tempinho na agenda deles e delas para virem para cá, conversar com a gente, contar um pouco da história de vida. E eu digo um pouco porque se a gente fosse ouvir a narrativa, seriam umas 3 ou 4 horas para cada um deles. Está ali nosso querido Emanuel, neto do mestre Vitalino, nosso querido amigo mestre Luiz Antônio, que foi o primeiro artesão de Caruaru a levar a nossa arte para o outro lado do mundo. Ele participou de uma feira, de uma exposição no Japão, lá nos anos 80. Nossa querida amiga Socorro Rodrigues, filha do mestre Zé Caboclo, que é contemporâneo, foi na mesma época do mestre Vitalino, e essa mulher trabalhando é um negócio extraordinário, é a soma de grandeza com humildeza, ou seja, o talento dela é grandioso, mas ela faz umas peças, umas miniaturas, minha gente, que é um negócio espetacular. Nossa querida amiga Terezinha Gonzaga, que a vida dela é tão bonita, tão intensa, que tornou-se até peça de teatro recentemente. Nossa querida amiga Socorro, que tem no DNA, corre nas veias dela o sangue, o DNA do nosso mestre Vitalino. Então, para passar a palavras para eles, eu gostaria de dizer mais uma vez, para minha satisfação, enquanto professor de história, enquanto um homem que observa e conta a história de Caruaru, e fico muito feliz, porque estou testemunhando o encontro da educação, a partir de alunos, alunas, e mestres e mestras, exatamente com os nossos fazedores de cultura. Para que a gente possa dinamizar o processo, eu gostaria de combinar para fazermos um modelo, como fizemos ontem. Cada um dos mestres terá 15 minutos para fazer uma passagem,
uma narração, uma dissertação sobre a sua vida, né, como foi o começo, quais foram os desafios, né, aquela pergunta que muitas vezes me fazem, Vitalino, será que dá para viver de arte hoje? Da situação melhor do que já foi? Eu tenho para mim que sim, mas quem sabe são eles que são os mestres e mestras que estão nesse cotidiano. Então a gente vai ouvir, né, um tempo de 15 minutos para cada um dos nossos mestres e mestras, e no finalzinho, a gente, 15, 20 minutos, a gente deixa aberto para os amigos e amigas fazerem as perguntas, né, que porventura tenham de dúvidas da vida dos nossos personagens. Então, muito obrigado a todos pela presença. O artesão mestre Luiz Antônio, 80 anos de arte, 90 anos de vida. Como o artesão se sente feliz, nós ter a oportunidade de nós falar sobre arte e cultura. Nossa cultura Alto do Moura, quando eu nasci, meu pai e minha mãe faziam brinquedinho de criança. Já existia uma tradição de arte no Alto do Moura. Então eu comecei brincando, meus colegas daquela época, fazendo boizinho de barro, minha mãe fazia aquelas panelinhas, caminha para as meninas brincar de boneca. Aí eu fui crescendo, né? E tive um dom que Jesus me deu. E eu comecei fazendo meus trabalhos. Eu vim para a feira de Caruaru. Quando eu comecei, já tinha 4 barracas na feira, vendendo. Manel Dosso, Zé Caboclo, Manel Antônio. Vitalino estava lá com um chapéu de couro na cabeça, um capote. Eu cheguei todo desconsoladozinho, com umas pecinhas. Aí Vitalino disse, bota um caixotezinho aqui, bota um jornalzinho em cima e bote suas pecinhas. Aí ele se virou assim e disse, arte é para todos. Eu nunca me esqueço dessa, que Vitalino falou isso, né? Porque Vitalino foi uma semente, um trigo que foi plantado e foi colhido, e nós, artesãos do Alto do Moura, temos a responsabilidade de gostar de fazer a nossa arte. Porque a arte não pode acabar. Agora, nós estamos numa época difícil para seguir com nossos trabalhos da arte. Porque hoje, para nós, artesãos, fazer um trabalho para admirar como era no começo, quando a gente leva uma peça de feita, tudo, olha para aqui, que coisa, aquela festa, a maior feira de Caruaru, que era o estrondo. Era admirado. Aí, eu vendi, mais ou menos 4 horas, chegou uma embaixada da Alemanha, aqueles alemães, olhou para minhas peças, eu vendi minhas peças. A Vitalino está vendo? Eu trabalho na linha do mestre Vitalino. Agora, joguei meus trabalhos criativos em cima da caminhada de Vitalino, porque Vitalino, ele fez o trabalho dele, eu assisti, porque quando eu comecei na arte, o Alto do Moura era aquelas casinhas de taipa, e hoje é uma tradição daquela, né? Aí veio o centenário de Caruaru, Anastácio era o prefeito, todos os artesãos estavam com suas barracas lá, completas, tudo vivo, ninguém morreu. Chegou Anastácio e disse, vocês, artesãos, Caruaru vai completar 114 anos. Cada um de vocês vai fazer um trabalho que represente a indústria de Caruaru. Aí, cada um dos artesãos fez um trabalho, né? Zé Caboclo, Zé Rodrigo, Manel Dosso, Elias,
E nesse trabalho de cada um fazer a peça, aí eu criei uma máquina de fazer telha canal, o mesmo barro da gente. Aí eu tinha um compadre que trabalhava numa cerâmica, a cerâmica de Zé Aives, ali bem perto do passaporte, né? Aí disse, compadre, olha, tem uma máquina lá que faz telha canal. Eu passei no rio com um barro na mão, passei com água por aqui, aquela água de enchente. Aí eu olhei a peça assim, aí chegou o Zé Aives. Zé Aives era o dono da cerâmica. E me diga uma coisa, isso não vai me prejudicar, não. Eu disse, não, é o seguinte, olha, o prefeito pediu que a gente fizesse cada cá um trabalho para representar a indústria de Caruaru. Aí todos os artesãos botaram suas peças assim. A minha peça de fazer telha canal não deu tempo de queimar ela. Aí botei por derradeiro de todos. Todo mundo vai sair e vamos fazer o julgamento. Abelardo Rodrigues, Augusto Rodrigues, Luísa Maciel, que era a prefeita de Caruaru, todo mundo ficou lá de fora. Passaram por as peças todinhas. Se abaixava. Quando chegou na minha peça por derradeiro, o comissário virando a peça para lá, girava para cá, aí um olhou assim para o outro. Aí o Mané de Vidalin disse, olha, tua peça está perigosa sem ele ganhar. Aí ele disse, quem é Luiz Antônio? Sou eu, ganhou o prêmio. Aí eu ganhei o prêmio dessa peça. Aí o prefeito de Caruaru convidou todos os artesãos para ir no Recife Antigo, no museu, lá no Jardim Nabuco. O museu tinha os trabalhos de todos os artesãos. Eu levei uma peça, botei lá, Zé Rodrigues, todos os artesãos vivos. Quando eu cheguei em casa, estava 3 me esperando. Vieram da Bahia, o diretor de turismo da Bahia disse, você é Luiz Antônio, né? Eu disse, sou. Sabe que você vai para o Japão? Poxa, Japão? Olha, todos os trabalhos que você tem aqui, nós vamos precisar de 200 peças. Você vai levar 100 quilos de barro. Amanhã já vamos tirar passaporte para você viajar para o Japão. Aí, foi um baiano e Luiz Antônio. Quando eu cheguei lá, tinha um forno elétrico, o barro do Brasil, o barro do Japão, uma sala cheia de japoneses, mandaram eu fazer alguma peça. Aí precisa ter coragem, né? Coragem, ter nervo para se portar, isso aí, né? Aí eu comecei mexendo com o barro do Brasil, o barro comecei primeiro do Japão. Quando eu fui fazendo as voltações da barra para fazer a perna, cadê? Era fraco, né? Aí fiquei assistindo agora. Aí peguei um pouquinho do meu barro, um pouquinho do dele, tracei assim na mão. Com 20 minutos, eu estava com um camponezinho assim, formei o corpo dele, fio o olho assim, botei as bolinhas. E quando eu misturei o barro, ficou forte, né? Aí eu fiz a peça, aí aplaudiram, aí eu disse, vai ficar aqui. Tinha um forno elétrico, um balcão para trabalhar, 36 países do mundo, o festival era assim do lado, e eu, todo que passava na minha frente. E eu fui muito feliz, graças a Deus. Aí, cada vez, tudo que eu via, eu ia fazer uma peça diferente, né? Aí, hoje eu agradeço a Deus que venci através da arte, e o conselho que eu dou a nossos artesãos, do Moreira de Caruaru, que trabalhem pelo dom que Deus deu. Porque Deus me deu um dom e eu cumpri com ele e trabalhando por amor, ainda trabalho, hoje fiz um bocado de peça já, e me sinto feliz.
para completar os meus trabalhos, e a minha intenção era de fazer um museu, né? E comecei a fazer meus trabalhos, ajuntando, aí chegou um francês com dois que tinha meus trabalhos de São Paulo e no Rio. Aí nos interessa todas essas peças que você tem aqui para nós exportar para a Alemanha. Aí ele, como é que um artesão fica na hora dessa, né? Aí ele disse, olha, eu tenho 10 filhos, 30 netos. Esse meu filho viu quando eu comecei. Hoje eles estão aprendendo também, não tem dinheiro nenhum para pagar meus trabalhos. Hoje ainda recebi, pode ter até uma professora que passou lá hoje, né? Uns 150 crianças, a coisa mais linda. Chegaram, sentaram lá, bateram foto. Aí como fica um artesão, né, na hora dessa, né? Esse aqui é quem está tomando conta do museu e o outro irmão, né? E todos os 10 filhos meus trabalham bem. Tem um filho, o padre Luiz Antônio, trabalha mais eu, disse que dá um presente para a gente, foi que ser sacerdote. Me sinto feliz e meu conselho a todos os artesãos que trabalham por amor, que chega lá assim como eu cheguei. Muito obrigado. Agora, como a responsabilidade que um artesão tem de fazer seus trabalhos, né? Porque quanto mais ele fazer os trabalhos dele pelo dom, porque hoje é difícil nós conquistar o público com trabalho. Porque o celular, nós estamos aqui, tem gente lá no fim do mundo está vendo isso aqui. Então tem que caprichar, fazer seus trabalhos por amor. E meu desejo é que todos cheguem como eu cheguei. Muito obrigado. A educação se potencializa quando a gente rompe o espaço de sala de aula e a gente vem para cá, né? No espaço onde temos a biblioteca Álvaro Lins, ali tem uma ilha de edição, uma ilha digital para as pessoas que quiserem, os alunos durante o dia, de terça a domingo, que quiserem fazer consultas nas principais bibliotecas do mundo. Na parte de trás aqui do prédio, a gente tem a única biblioteca em braille, ou seja, para pessoas deficientes visuais. A única biblioteca do interior do Nordeste tem essa aqui de Caruaru. E ainda temos um acervo que pertenceu a Álvaro Lins. E quem foi Álvaro Lins? Talvez nas escolas, nas aulas, os amigos e amigas já tenham ouvido falar alguma coisa sobre ele. Álvaro Lins, um homem que nasceu aqui em Caruaru, que foi amigo do presidente Juscelino Kubitschek, um homem que construiu Brasília. Álvaro Lins foi embaixador do Brasil em Portugal e membro da Academia Brasileira de Letras. E a família, entendendo a homenagem de Caruaru de denominar a Biblioteca Municipal Álvaro Lins, fez a doação do acervo bibliográfico dele e a única farda, né, que tem, que chama o fardão. Depois, veja, pesquisa na internet lá, fardão Academia de Letras. É uma roupa muito bonita, né, a do presidente, que era caruaruense, ela tem fios bordados ao ouro. E o único fardão que não está na Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro está aqui em Caruaru. É patrimônio da nossa cidade e ela fica exposta ali no museu, no memorial da feira, o antigo Mercado de Farinha. Aquele prédio está no processo de reforma, deverá ser devolvido, pronto, reformado para a nossa população no finalzinho de outubro, começo de novembro, e aí os amigos e amigas poderão ver exatamente, né, o fardão original do nosso Álvaro Lins, o caruaruense, membro da Academia Brasileira de Letras, de saudosa memória, mais uma referência para a nossa cultura e para a nossa educação. Assim como também foi o professor Kermorgenes Dias, que denomina a escola onde os amigos e as amigas estudam. Enfim, Caruaru é esse painel grandioso de gente que faz cultura e educação da melhor qualidade. Quem vem agora? Vamos para o Manuel? Neto do mestre Vitalino e um homem que tem muitas histórias para contar. Ele assumiu voluntariamente aquele desafio que eu acho extremamente importante, Manuel, de unir a tradição e a modernidade. A tradição criada pelo seu avô, né, a tradição narrada pelo nosso mestre Luiz Antônio, e essa modernidade representada pela sua juventude. Então, fique à vontade, o microfone é todo seu. Uma satisfação, né, poder participar essa noite com todos vocês aqui, para contar um pouco, né, da história, né, da nossa família, da nossa arte, da nossa comunidade, né, do Alto do Moura.
E tem algum desafio aqui, né, professor? Acho para começar pelo tempo, 15 minutos aqui falando, eu não sou bom de conversa não, mas vamos embora, né, pessoal? Enfim, né, eu sou um dos netos, pessoal, do mestre Vitalino. Se eu não me falar a memória, eu sou o mais novo, né, irmã? Dos homens eu sou o mais novo, né, são 17 netos. E a minha irmã aqui é mais experiente dos netos, né? Então é isso, né? O meu avô, o mestre Vitalino, ele nasceu no ano de 1909, no povoado chamado Sítio Campos. Fica bem na margem da BR-232, né? Que é a BR que corta aqui o estado. Então ele nasceu lá ele teve, junto com a minha avó, né? Que é a dona Joana, conhecida como dona Joaninha Maria da Conceição, os 6 filhos. E quando ele se mudou para o Alto Moura, em 1948, ele já foi para lá já com isso, porque ele lá ficava mais próximo, para o meu avô, para ele ir para o centro da cidade, para vir aqui para Caruaru, para vender as peças dele, né? Então hoje eu acho que é conhecida no mundo todo, aquela casa lá, né, que é lá no Alto Moura hoje, que é transformada em casa-museu, aquela foi a última casa que ele morou, meu avô. Naquela casa dali ele morou de 59 até 63. Os últimos 4 anos da vida dele ele morou naquela casa. Então meu avô ele faleceu no dia 20 de janeiro de 63. Ele ia completar 54 anos quando ele faleceu. Depois do meu avô, durante um certo tempo, meu tio, Manuel, né, que era o segundo filho do mestre, passou algum tempo ali na Casa Museu, depois os meus primos também, né, da parte desse meu tio. E depois, eu acho que muita gente aqui também conhece, quem sempre ficou ali à frente também foi meu pai, Severino Vitalino, era o 4º filho do mestre. Aí o meu pai deu essa continuidade na arte da nossa família. O meu pai, acho que se não me falha a memória, passou ali mais ou menos 30 anos, ou seja, 3 décadas ali na casa ali, mantendo vivo o legado do meu avô, da nossa família. Meu pai faleceu em 2019, agora em janeiro fez 6 anos que ele faleceu, e do meu avô fez 62. Aí hoje quem estou lá à frente da Casa Museu é junto com a minha irmã, Emanuela, que já trabalhava lá já desde o tempo do meu pai, né? Dividi os horários lá com ele, e hoje trabalho eu e ela, né? Geralmente ela na parte da pintura, ela pinta as peças, e eu fazendo, dando essa continuidade, fazendo a réplica das peças que ele criou, que essa arte que o meu avô criou, né, ela é conhecida como arte figurativa, ou seja, né, ela retrata as cenas do cotidiano. Então, tudo que ele vê no dia a dia, o meu avô, ele fazia no barro, né? Então, tem catalogadas em um livro, nós sempre tocamos nessa tecla aí, de 118 tipos de cenas diferentes que ele criou, o meu avô, mas eu creio que ele criou muito mais, né? Então, assim, tem catalogadas em um livro, 118, né? Mas eu acho que ele, assim, ele mostrou que era possível fazer tudo através do barro, né? Então, isso é muito bom. Você poder ver, né, que apesar, como eu falei, 62 anos de falecimento, mas da data de nascimento dele até hoje, é mais de um século de arte viva. Como você pode ver aqui, seu Luiz Antônio, no depoimento dele, que é da época do meu avô, teve o prazer de conhecer ele, que eu não conhecia o meu avô, né? Então, teve o prazer de conhecer ele, vender os bonecos na Feira de Caruaru. Então, isso é muito bom para a nossa comunidade, né? Como vocês podem ver também, daqui a pouco ela vai dar uma palavrinha aqui, né? Socorro, filha de Zé Caboclo, dona Terezinha Gonzaga também, que vai dar uma palavrinha aqui. Então, são tudo pessoas que, de uma certa forma, ali, cada um no seu estilo, vai dando essa continuidade e mantendo a arte do Alto Moura, o nome do Alto Moura, que é levado para o mundo todo. Eu acho que alguns de vocês aqui lembram aqui recentemente, no ano de 2023, o meu avô ele foi homenageado na Escola de Samba no Rio de Janeiro, pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, veja, o que a arte proporciona a você? Através da arte, começou com meu avô, apesar de já ter falecido há mais de 62 anos, mas uma escola de samba do Rio de Janeiro, que é considerado o maior espetáculo do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, através da arte do meu avô, nós conseguimos chegar lá. Eu, seu Luiz Antônio, Socorro, Terezinha, a outra irmã minha, ou seja, né, foi uma turma lá da Alto Moura para representar a comunidade no maior espetáculo da terra, que é conhecido como o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, para você ver como é bom esse legado. Como o seu Luiz Antônio falou, é a questão da semente que ele plantou, e hoje ela está dando frutos. Então, é isso. Então, hoje, para nós é questão só de manter o legado vivo, é muito bom. Não é fácil, né, como o professor perguntou ali no começo, vai chegar o tempo, né, de vocês perguntarem, tiver esse questionamento, né, se não consegue sobreviver da arte, como é que funciona essa parte aí. Então, hoje eu posso falar por mim, eu sobrevivo 100% da arte, né, eu sobrevivo da arte. Mas, infelizmente, é que nós faz porque nós gostamos, por carinho, por amor, né, por manter o legado vivo do mestre Vitalino, mas por muitas vezes não é fácil sobreviver da arte. Mas é a profissão, é o ofício, né, o que você gosta de fazer, é o que você sabe fazer e o que vai lhe dar prazer. Então, nós estamos firmes na arte aí, continuando o legado. Então, infelizmente, algumas pessoas da nossa família não conseguem sobreviver basicamente da arte. Então, procura outros meios de sobreviver, ou seja, trabalhando em outras empresas, né? Mas, assim, uma boa parte da família ainda, graças a Deus, sobrevive da arte.
mantendo o legado do meu avô vivo. Então é isso, pronto, para você ver agora, na próxima sexta-feira agora, vai ter um festival que está acontecendo lá na Alto Moura. Desde já eu convido todos vocês para participar. Começa na próxima sexta-feira, dia 15, e vai até o domingo. No último dia vai ter um cortejo que vai sair lá da Praça dos Artesãos, lá na Alto Moura, e vai até o Centro Multicultural, que é o projeto chamado Viva Vitalino. Acho que tá bem, o pessoal está bem falando nas redes sociais aí, a TV também está cobrindo muito. É um projeto muito lindo, que consegue envolver, né, toda a nossa cultura, vários artistas da nossa cidade, vem pessoas também de outra cidade, como assim, o show que vai ter lá vai ser de Lia, né, de Lia de Itamaracá. Então, um show muito lindo, o show dela. Então, vocês sintam-se convidados para participar desse momento, que é muito bonito. Na próxima sexta-feira, a partir das 10 da manhã, acho que 10 da manhã, vai ter a inauguração de uma exposição com peças feitas só pela família, pelos netos e pelos bisnetos, que homenageia o cotidiano do meu pai, Severino Vitalino. Então, essa exposição vai estar exposta na área externa da Casa Museu Mestre Vitalino e vai ficar exposta até o período do projeto lá. Mas muito obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Eu trabalhei já durante uma década aqui na Fundação Cultura nos anos 90. E dos filhos do Mestre Vitalino, os que eu tive botado assim era mensal, era chamei a Dona Maria José, e ela sempre tinha uma história, sabe, para contar. E o Mestre Severino Vitalino. O Severino é a pessoa que eu denomino, digo sem medo de errar. Eu não conheci, já estou com 55 anos de vida, um ser humano com a pureza no olhar, na fala do coração, como era exatamente o nosso querido Mestre Severino Vitalino. Uma prova disso é que, no momento, há alguns anos atrás, já uns 10, 12 anos aproximadamente, esteve aqui em Caruaru, a então presidente Dilma Rousseff, o então governador Eduardo Campos, e um repórter, né, da Globo Nacional veio fazer entrevista na visita deles na Casa Museu Mestre Vitalino e a família Vitalino. E eu lembro claramente que o repórter disse: olha, a honra da família estar recebendo aqui a presidente da República, o governador do Pernambuco, e o seu civil, né? O senhor está orgulhoso. Aí botou o microfone para ele, ele disse: não, eu estou feliz. Gente, um homem que não teve a oportunidade de fazer faculdade, de estudar filosofia, de estudar os livros de sociologia, de psicologia, mas era um homem que tinha uma alma tão pura que ele sabia a diferença entre orgulho e felicidade. O orgulho, que é aquele sentimento que tanta gente às vezes tem uns orgulhos meio bobos e, de certa forma, eu sou muito orgulhoso de tal coisa. E muitas vezes esse orgulho funciona como uma armadura e impede que as pessoas cheguem a gente e a gente se ligue nas pessoas. Mas a felicidade não. A felicidade, mesmo que seja momentânea, mas é como uma luz divina que acende dentro da gente e é tão grande que contagia e divide com todo mundo. Então, o Mestre Severino Vitalino, né, deu esse depoimento e assim, eu estava em casa assistindo, me emocionei e, enfim, um homem grandioso e que foi para a eternidade, né? Tem um videozinho que rola na internet que eu acho tão bonito, né, ele contando a história de que quando criança subia ao monte e ele achava que ali, a partir dali, era o céu. E era mesmo, o céu de Caruaru, né, o céu dos grandes artistas. E eu tenho certeza, o céu de um homem da pureza de alma do Mestre Severino. Se ele não estiver no céu, ninguém entra mais não. Porque ou ele está, ou então a gente não vai chegar lá. Pois é. Muito obrigado. Muito obrigado pela essa atividade da arte, emocionar as pessoas. Tivemos as duas participações dos nossos queridos amigos e agora a gente vai ouvir a voz, a versão feminina sobre o artesanato. Ontem nós tivemos aqui o depoimento de Dona Maria, que ela já Maria Eugênia, mas ninguém conhece por esse nome. O pessoal conhece agora, Maria do Bolo, Dona Maria, chamamente do Bolo Pé de Moleque, ali do bairro Rendeiras, né, pela grandeza da festividade que ela faz. E ela tem um depoimento que eu senti assim, ela ficou meio acanhadinha, ela disse: olha, eu não sei ler nem escrever porque quando eu era menina, meu pai não deixava que as meninas não podiam, enfim, ir para a escola. Bom, minha gente, é um direito básico, é fundamental do ser humano. Mas, graças a Deus, pelo talento que Deus deu a ela, não foi a falta de escolaridade que deixou que ela fosse hoje, né, patrimônio vivo da nossa cidade. Eu só fiquei meio curioso, Manuel, que ela disse que na casa dela era 48 meninos. Pediu Maria do céu. E haja menino. O pessoal podia não saber ler nem escrever, agora fazer menino. A vida não era de mal. E aí, Barro, a arte de Caruaru, a nossa arte popular, o nosso Alto Moura, que eu particularmente gosto da denominação, é o bairro sagrado
da cultura de Caruaru, não teria a expressão, não teria a grandeza, se não fosse o papel extraordinário dessas mulheres. E ontem eu disse uma frase e vou repetir com os amigos e amigas. A gente, no Brasil, tem que mudar algumas coisas na nossa cultura. A questão dos ditados populares, tem um que eu sou danado, desde que eu sou criança, que eu era criança, que eu via o seguinte: atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Não, gente, tem que acabar com isso. A mulher não está atrás do homem, não. Só existem grandes homens porque tem grandes mulheres ao lado deles. Se não fosse assim, a gente não chegaria a coisa nenhuma. Então a gente precisa mudar isso. Então, é nessa forma, nessa pisada que a gente vai ouvir agora. Pode ser a senhora, Socorro? Tá, boa noite. Eu sou Socorro Rodrigues, uma das filhas do mestre Zé Caboclo, que ele, a gente sempre costuma dizer, foi um dos primeiros seguidores do mestre Vitalino. Mas aí a gente sempre fala, depois dos filhos, né? Porque primeiro os discípulos do mestre Vitalino foram os filhos dele. E aí a gente vendo, nós somos em 8 irmãos, e vendo o meu pai e a minha mãe trabalhando no barro, a gente com 6 anos já vai pegando no barro para fazer nossos próprios brinquedos, e logo esses brinquedos também já viram peça para vender, né, para ganhar um dinheiro. Eu dizia que era sempre para a gente gastar no domingo, que era para comprar os doces, aí depois já para ajudar, para comprar os tecidos, para fazer as roupas. E nós, as meninas, sempre ficava em casa ajudando a minha mãe, que ela também trabalhava no barro, e ajudava em casa, né, cuidar da casa. Cada dia eu dizia, olha, vamos, tinha a minha irmã mais velha, a Helena, que sempre ajudou muito também a criar, ajudou a minha mãe, né, a criar, a cuidar de nós todos. E as outras 3, eu sou a mais velha das outras 2, né? Então, aí eu dizia assim, olha, hoje é eu quem vou cuidar da casa, aí vocês vão trabalhar, e amanhã é vocês quem vai, quem lava prato, e assim a gente se entendia todo mundo. E depois, quando terminasse de ajudar nas casas, aí ia para a escola, né? E quando chegasse, ia trabalhar, né? Fazer as peças, também tinha as horas de brincar, né? E aí a gente, graças a Deus, assim, vivia uma vida muito, assim, eu sempre gostei demais do jeito da gente trabalhar. Meu pai muito brincalhão, sempre, muitas vezes, entrar nas brincadeiras da gente, quando ele estava trabalhando, que a gente era menorzinha, que ainda não trabalhava, e ele se levantava do trabalho dele e entrava na brincadeira da gente, e a gente dava risada. Uma vida muito, muito boa, a convivência. Tá explicado só a alegria, viu? Vem do mestre Zé Caboclo. E então, com 1 ano, 2 anos que eu fazia esses brinquedinhos para vender, aí já comecei a fazer os bonecos. E eu, como criança, comecei na miniatura, né? Porque nessa época a minha irmã Helena, que era a mais velha, ela já fazia os bonecos, meu pai também fazia os grandes, fazia miniatura. Mas miniaturas eram nesse tamanho. E a minha já era considerada a mini miniatura, porque era menor, né? E aí comecei a fazer as miniaturas, aí já para vender, né? Desde os brinquedos eu já tinha o cliente que comprava os cavalinhos, os boizinhos que eu fazia. Tinha uma cliente de Campina Grande. E quando chegava no final do ano, eu era tão velha que ela trazia boneca para me dar de presente, né? Fazia uma boneca de pano e eu ficava na maior alegria para brincar. E daí comecei a fazer os bonecos, aí vendia, muitas vezes no início, que sempre, nessa época, já ia muito turista lá, né? Porque já vendia, né, na feira, meu pai vendia lá na feira junto com o mestre Vitalino e os outros. E aí, quando chegava lá, que já estavam os bonecos lá na prateleira, os que eu fazia, muitas vezes aí papai vendia, fazia venda das peças dele, aí via aquelas miniaturas, ele gostava muito de agradar, né? Aí pegava a minha pecinha, que era pequenininha, e dava de presente. Aí quando saiu o pessoal, eu disse, e aí, vendeu? Não, depois eu dou um dinheiro, mas eu dei a sua pecinha de presente. Aí eu dizia, não, papai, é para vender, é para vender.
E assim a gente... Aí depois veio a minha irmã, Carmélia, que é depois de mim, também começou a fazer os brinquedos, depois já os bonecos. A outra, Marliette, começou a fazer as peças maiores. No início ela começou as peças maiores, mas depois eu sempre fazia a miniatura e ela fazia as pecinhas maiores. Mas aí depois, quando eu casei, isso já muito tempo depois, quando eu casei, e o pessoal já me conhecia, porque houve uma época, já nos anos 70, que eu já vendia para o Rio de Janeiro. Tinha uma pessoa que comprava lá as peças dos artesãos, levava minhas peças, e tinha uma senhora no Leblon, lá no Rio de Janeiro, que tinha uma galeria, que ela sempre comprava quase todo o meu trabalho. Aí ela encomendava muita coisa, eu digo, não, mas também eu tenho que deixar aqui também, para as pessoas que vêm, porque muitas vezes ela queria me pagar adiantado e eu não gostava, né? Porque aí ficava preso para só fazer para ela, né? Mas aí nessa época fazia mais do que hoje em dia eu faço mais devagar. E então, aí assim, a gente... E nessa vida sempre ajudando em casa também, porque os meus irmãos, os homens, começaram mais tarde, porque quando eles já ajudava meu pai num terreno de roça que tinha, que plantava, né, macaxeira, batata, essas coisas, que era para ajudar nas despesas em casa, né? Porque era esperado quando levava para a feira, trabalhava a semana para levar na feira no sábado para fazer a feira, né? Que era do que vivíamos. Aí a gente depois começou a ganhar dinheiro, já ajudava também, né? Na quarta-feira, quando ele ia na feira, que também ele ia na feira vender, na feira de quarta-feira, a gente já dava algum dinheiro para ele comprar alguma coisa de alimento, né? Para ajudar também. E aí foi a vida nossa, né? Até aqui, que depois, assim, como eu falei, que quando eu casei, aí passei 2 anos em São Paulo. Eu fui para São Paulo, porque a pessoa que casei trabalhava lá fazia muitos anos, aí depois resolveu ir. Eu passei 2 anos lá. E aí as pessoas chegavam já para comprar minhas peças e falavam assim, aí eu não estava, né? Ah, Marliette, você vai ter que fazer as miniaturas, as pecinhas, porque Socorro não está em São Paulo. Aí ela começou a fazer as miniaturas, que depois acabou fazendo até menor que as minhas, né? Que é a especialidade dela, as miniaturas. Mas também ela faz as peças maiores, e eu fiquei só nas miniaturas. E aí foi que ela começou. Aí depois, quando eu cheguei, 2 anos depois, eu cheguei de São Paulo, que eu comecei a fazer, aí o pessoal já estava conhecendo só Marliette na miniatura. Ah, Socorro, você também faz, é? Mas eu falei, não, eu faço sim, foi porque eu não estava aqui. Aí nós duas começamos a fazer, né, as miniaturas. Nessa época era só eu e ela e Elias Vitalino, que já começou também da mesma época, né? Ele já fazia as miniaturas, né? E aí a gente ficou assim, quando meu pai faleceu, né, que ele também faleceu em 73, muito novo ainda, e a gente ficou, né, em casa, todo mundo trabalhando e ajudando nas despesas. E depois, hoje em dia, aí a gente nessa época vendia já bastante, que o pessoal vinha a Caruaru, principalmente para comprar os bonecos de barro, né? Os turistas, era só mais a arte que tinha, né? De diferente. Aí já compravam muito, já ia lá no Alto do Moura, né? Já visitava, já comprava, mas tudo era mais difícil, né? Feito hoje. Hoje, graças a Deus, eu acho que é bem melhor, né? Porque hoje em dia já tem mais conhecimento, o pessoal já conhece mais os nossos trabalhos, as divulgação, né? E nós, a FENEARTE foi uma coisa boa também na vida de nós todos lá, os artesãos, porque aí começamos, porque muitas pessoas se acomodavam assim, a gente, e ficar fazendo as mesmas peças, né? Que o mestre Vitalino criou. E todos nós, é lógico, começamos a fazer as dele mesmo, copiando, né?
Meu pai criou algumas também. E depois, com a FENEARTE, aí era esse desafio para a gente criar uma peça nova, né, para botar no salão de arte. E daí despertou para todo mundo começar a criar peça, né? Todo ano tem que botar uma peça nova, né, diferente, né, que não vale todo ano ir com a mesma peça, né? E daí foi uma vitrine muito boa para nós todos, artesãos, que tem sempre nos ajudado muito, né? Depois o centro de artesanato também, que todo mundo bota as peças lá e vende, né? Aqueles meses que é mais difícil de vender, aí já vende lá no centro de artesanato. E a FENEARTE é que a gente espera o ano todo, né? Para aquela feira, porque graças a Deus é uma feira boa, que nós vendemos, e tem também o salão de arte, né? Que muitas vezes as pessoas... Esse ano mesmo a minha sobrinha recebeu o prêmio, né? Lá da peça. E nós, os 8 filhos, só um meu irmão que tem uns problemas de saúde, já faz alguns anos que não está trabalhando. Mas nós 7 é do que vivemos, né? E também os nossos sobrinhos, que já tem uns 10, que também vive da arte do barro. Tem uma irmã, a Carmélia, tem 4 filhos, todos os 4 vivem da arte do barro. Aí já tem alguns netos dela que também está na arte do barro, né? E a gente sempre tem, assim, incentiva, a gente gosta das pessoas que vêm pedir perguntar pela uma experiência, uma coisa ou outra. A gente tem o maior prazer, né, de ensinar, como nós temos também lá a nossa associação de mulheres, que nós criamos para isso, né? Para estar incentivando as crianças, né? Principalmente nas escolas, né? E também os adultos que queiram, né? Para a gente sempre dar uma oficina. Ainda não fizemos assim, realmente um curso, né? Para dizer assim, ensinar do início até o final. Mas muitas pessoas que têm aquele interesse, mesmo em poucas oficinas, né? Já pega o jeito, já aprende. E a gente tem assim, a maior vontade que as pessoas aprendam mesmo, se interessem, principalmente as crianças, né? É para dar continuidade, porque hoje em dia, da época do mestre Vitalino, só tem o seu Luiz Antônio, né? E nós, as famílias, né? Aí também a gente, depois já vai ficando mais na idade, né? Tem que ir colocando as pessoas mais... Para ver se interessa, né? As crianças, as pessoas mais jovens, para dar continuidade ao nosso trabalho. E assim, eu tive muita vontade de estudar na minha vida, de me formar. Eu gostava demais de ir para a escola. Eu fiquei triste quando chegou a 4ª série, que eu vim para a 5ª série, já seria na cidade. E naquela época, eu já tinha meu dinheiro, que eu desde criança que trabalhava, que eu tinha o dinheiro para pagar o transporte. Mas não tinha o transporte todo dia. Só tinha carro lá nos dias de feira, né? Só no sábado e na 4ª-feira, né, que tinha. Às vezes, depois começou na 6ª-feira, mas aí não tinha. Aí era para pegar o transporte, se viesse estudar na cidade, lá no posto Agamenon. Aí todo ano enchia, estava enchente no Rio, né? Aí não tinha como passar. E mesmo se tivesse, meu irmão ainda estudou, o Paulo, meu irmão, estudou 2 anos em Caruaru, mas só que ele vinha muitas vezes de pé, né? Estudava no Antônia Cavalcante, e eu era para estudar em outro colégio, em outro horário. Aí como era que eu ia sair lá do Alto do Moura, mesmo quando o Rio não estava cheio, para ir pegar o transporte no posto Agamenon, que era um deserto ali, só tinha uma fazenda de Zé de Barro, né, que o pessoal falava, e o resto era tudo deserto, né? Aí ficava muito distante para ir lá do Alto do Moura para o posto Agamenon para pegar o transporte para poder ir para a escola. Aí eu não pude, assim, fiquei muito triste. Estudei, aí depois voltei para a escola para estudar outro ano, 4ª série, que era para ver se eu arrumava um jeito de estudar na cidade. Mas aí não teve jeito, mas mesmo se eu tivesse estudado, que era o meu sonho, né, me formar, eu não queria deixar a arte do barro, né? Eu tinha que conciliar as duas coisas.
porque, assim, tenho muito amor pelo trabalho e a gente, assim, agradece muito ao mestre Vitalino, né? Porque antes, como o senhor Luiz já falou, antes disso tinha a mãe dele que fazia as utilitárias, como tinha as pessoas a minha avó, minha tia, a tia do meu pai, a tia Valdivina, tudo já fazia peças utilitárias, mas era as utilitárias para o uso mesmo, né? E a arte figurativa foi uma bênção de Deus. Aí a gente, assim, agradece, é o pai da arte, o mestre Vitalino, né? De ter criado, de ter ido para lá, para todos nós. A maioria das pessoas hoje em dia, porque tem muitas pessoas que estão indo para lá morar, né? Mas praticamente quase todo mundo no Alto do Moura, né? Houve uma época que vive da arte do barro, né? Ainda hoje menos, mas muita gente, né? Que vive da arte do barro. E a gente só tem que agradecer muito. Tem essas pessoas brilhantes, iluminadas por Deus, como disse o mestre Luiz Antônio, receberam esse dom divino, né, de fazer arte e cultura da melhor qualidade. Nossa querida amiga, talvez se ela tivesse concluído os estudos, quem sabe se ela seria uma boa engenheira, se ela seria uma boa professora, se ela seria uma boa médica. Mas excelente ela é no artesanato. E se ela fosse médico ou engenheiro ou qualquer coisa, aí não seria patrimônio vivo de Caruaru. Portanto, a senhora está no lugar certo, viu? Parabéns, meu filho. Parabéns pela grandeza da sua história. Eu quero registrar, gente, que todas as noites o nosso evento está sendo registrado pelo jornalista Paulo Nails, nosso amigo de longas datas, e o homem que cuida, que administra um dos mais caprichados blogs de Caruaru. O blog Paulo Nailson, né, tem esse profissionalismo, tem esse jeito, esse cuidado. Eu gosto de dizer que as coisas ficam muito bacanas quando é o dono que está fazendo. Ele é o dono da página, ele é o administrador, ele faz questão de trabalho o dia todo, mas tirou esses horários da noite para vir para cá, para ele mesmo fazer com todo o capricho, com todo o talento dessa gente querida de Caruaru. E um apoio também do nosso querido amigo, poeta, declamador, Jefferson Moisés, um homem que há 6 anos foi uma revelação lá no Polo do Repente, né? E eu gosto muito do trabalho, admiro por demais o trabalho dele, que ele faz com um conjunto daquilo que dá certo. Faz com muito capricho, com muito cuidado, com simplicidade, falando a linguagem da gente e daquilo que a gente gosta de ouvir. E claro que é por conta disso tudo também que eu vou convidá-lo para ele vir para cá. A gente vai fazer um intervalo de 3 ou 4 minutos. Tem água, tem um cafezinho, e eu vou pedir ao nosso poeta. Minha gente, boa noite, primeiramente, e agradecer mais uma vez a presença de vocês, alunos, aqui em nossa Biblioteca Municipal Álvaro Lins. Eu estou amando essa Semana do Patrimônio Vivo, porque a gente conhece, apesar de a gente já ter essa vivência e conhecer quem são os nossos patrimônios, a gente conhece um pouco mais das histórias, que eles falam. E eu fico muito feliz por vocês também, estarem vivenciando isso. Eu costumo dizer, para não fugir muito do assunto, mas eu não tive essa oportunidade na minha época de escola. Eu não tive a oportunidade de aprender sobre os artistas da minha terra. A gente aprendeu em sala de aula, muitas vezes, histórias, falando de outros países, outros artistas de outras localidades, mas não da arte da nossa terra. E Caruaru, falando de arte, a gente tem grandes artistas em vários segmentos. E falando sobre o barro, quando o Severino faleceu, eu fiz uma poesia justamente falando sobre mestre Vitalino chamando. Aí eu disse assim: o mundo no seu início não tinha população. Nosso Deus, com sua força, o poder da criação, do barro criou o homem modelando ele na mão. Dessa forma, a produção de gente só foi crescendo. Os anjos trazendo barro, nosso Deus ia mexendo, e assim, de instante em instante, muita gente ia nascendo. E do barro foi fazendo do jeito que lhe convém. Se tratando em quantidade, ele foi muito além, pois fez homem, fez mulher e fez menino também. Trabalhando ainda hoje, seja de noite ou de dia, como um bom trabalhador, nosso Deus já merecia descansar às suas mãos, ter aposentadoria. Mas um dia Deus cansou
mesmo com o poder divino, e para lhe ajudar foi chamar um nordestino e foi logo o rei do barro, nosso mestre Vitalino. Ele viu que Vitalino tinha muita qualidade, pois lá no Alto do Moura fez boneca em quantidade, mas somente o que faltava era a vida de verdade. Hoje o mestre Vitalino é o gerente principal do bar e da produção da mansão celestial. Todo ser do barro feito, ele é quem dá o aval. Mesmo assim, a produção continua a aumentar. Vitalino disse a Deus: alguém tem que me ajudar. Eu preciso de mais um para poder me auxiliar. Com sua sabedoria, Deus disse: pode escolher. Se na terra tem alguém que você queira trazer, então chame ele para cá, que ele aqui vou acolher. No mundo não tinha outro que ele fosse escolher. Um cabra de confiança para no barro mexer, se virem Vitalino foi no céu também viver. A fábrica está completa no setor da criação. Nosso Pai Celestial está na administração, Vitalino e seu filho no setor da produção. Valeu. Dona Terezinha vem para cá que essa mulher ela tem também uma história grandiosa, extraordinária. E assim, eu fui recentemente, no ano passado, né, visitando todos os mestres e mestras, fomos gravar um documentário com a vida desses personagens. E a vida de Dona Terezinha é tão embalada no meio artístico, na arte do barro, no artesanato, que virou também peça de teatro. E na melhor qualidade, viu? Fui assistir 2 vezes, a gente vai ver a primeira vez. Vou ver se é bom mesmo. Aí quando volta de lá, é melhor do que eu pensava. Deixa eu ajustar aqui. Eu sou Terezinha Gonzaga, nasci no Alto do Moura. É um prazer imenso de dizer que sou daqui de Caruaru, do Alto do Moura. Minha mãe, ela era feirante. Ela sempre vendeu no Marco Zé de Caruaru. E ela nunca aprendeu a fazer nenhuma peça de artesanato. Meu pai ainda tentou para ver se fazia algum prato, alguma coisa, mas eles eram mais da feira. Comprava aos vizinhos um cavalo, panelinha, e levava e trazia aqui para a feira, Caruaru. Mas eu, muito pequenininha, acompanhava meu pai para a feira. Na época, não era nem carro que vinha, há 50 anos atrás, era numa carroça. Meu tio tinha uma carroça de burro, e pai botava pote, panela, e trazia para a feira, para vender, a minha mãe. Mas meu pai já era um senhor. Quando eu nasci, pai já era bem já, que ele casou com minha mãe já viúva. E eu aprendi a fazer cavalinho, panelinha, e ele queimava, levava para o forno e eu trazia para a feira. E ali, quando chegava ali na feira, de panela, ele botava um cantinho assim para mim, eu espalhava aqueles cavalinhos e vendia. A época era uma época muito difícil. Muito difícil. Hoje as crianças têm muita oportunidade nas escolas, porque tem o caderno, tem o lápis, tem o transporte. Mas na época não. Na época o dinheiro que eu arrumava já dava para comprar um lápis, o caderno. Feita a amiga Socorro falou, não tinha transporte para vir para a cidade. E eu também só estudei até a 4ª série, porque lá só tinha até a 4ª série. E meu pai logo saiu da feira e eu continuei indo com minha mãe. Mas tudo na minha vida eu acho que foi tudo prematuro. Quando eu estava com 15 anos, estava brincando de roda lá na frente, e parou um carro e isso era Gonzaga, meu esposo. Tinha chegado de São Paulo para ir visitar a mãe dele, que ainda mora lá no Alto do Moura. Só que ele veio perguntar a mim onde era a casa da mãe dele, e eu ensinei. E no dia seguinte, eu nasci lá no Alto do Moura, numa casa velha de taipa. Eu assentada ali, aí ele passou e perguntou se eu morava ali. Perguntou até um pouco assustado, porque a casa era muito velha. E terminamos, nós casamos. Casei muito nova. Ensinei ele a fazer peça, porque aí eu já sabia fazer uma banda de pífano, uma retirante, um trio.
peças que o nosso mestre Vitalino tinha deixado esse legado para não só a família, mas todos que quiseram segui-lo. E eu ensinei Gonzaga a fazer peça. E Gonzaga tornou-se um oleiro muito procurado. O decorador, colunista daqui de Caruaru, feito Robson, J. Largo, comprava todas as peças. A Luísa Maciel, comprava muita peça, Gonzaga. Mas tive 5 filhos, ensinei eles a trabalhar também. Mas logo em seguida, um certo dia, Gonzaga acordou e, para minha surpresa, ele falou que estava com a perna um pouco cansada. Na época eu estava com 33 anos e ele com 47, 45. Ele era mais velho que ele. E no dia seguinte, Gonzaga piorou, foi piorando. Quando estava com 6 meses da doença, ele já não andava mais. Ele não andava, ele não falava. E foi muito difícil para mim. E foi aí que eu encontrei na arte, na minha arte, o refúgio. Força, coragem e inspiração. Porque eu tinha que tirar dali o meu sustento, o sustento do meu marido e dos meus filhos. Eu tinha que tirar daquela arte tudo para eu, meus filhos e meu marido. E eu passei a acreditar mais na arte, que eu amo minha arte, mas eu passei a amar mais ainda, porque ela passou a ser minha maior companhia. E, para minha surpresa, os médicos me falaram que não tinha volta, que o problema do meu marido era degenerativo e não tinha volta. Mesmo assim, eu nunca perdi a fé. Eu acreditava que no outro dia ele podia acordar e falar. Eu acreditava que no dia seguinte ele poderia andar. E assim eu embarquei naquele meu mundo de esperança. Ensinei meus meninos a trabalhar. Eu tenho um filho que ele segue mais a utilitária, que é o meu forte hoje, é a utilitária. Eu faço também peça figurativa e decorativa, que é as peças que é vazada de estrela. Mas o meu forte mesmo é a utilitária, que eu forneço para algum restaurante do Brasil todo. E já forneci também para Holanda e para Portugal. Para esse país eu também já mandei panela. Mais a utilitária. Mas Ângelo, que é o meu filho, que é oleiro, ele segue a utilitária, que é a do pai dele, que deu continuação. E Giliardi, os outros, é mais figurativo, que é do nosso mestre Vitalino. Eu costumo dizer que quando Deus enviou o mestre Vitalino para o Alto do Moura, com a enxada ele cavou o ouro e deixou o legado para todos nós. Então, aí eu dei continuação, ele passou ainda, conseguiu viver 25 anos, sem andar e sem falar. E Gonzaga, ele passou a ser minha inspiração, sabe? Porque eu poderia passar a noite todinha com ele, chorando muitas vezes, outras vezes tinha que trazer as pressas para o hospital, porque tinha alguma deficiência, tinha que trazer, mas nem isso aí eu perdi a esperança de um dia ele melhorar. E também não perdi a fé que eu tinha pela minha arte, porque mesmo passando a noite sem dormir, no outro dia eu fechava o quarto, abriu a porta, saía com uma nova esperança. Vou criar uma nova peça para arrumar mais condições de um dia que aparecesse uma cura para ele, eu ter como conseguir. E assim eu fui vivendo, criando peças diferentes,
Já fui homenageada mais de 40 vezes, inclusive o nosso amigo Manuel, que eu fui homenageada junto com a família Mestre Vitalino, Zé Caboclo e Luiz Antônio, no Rio de Janeiro, pela Escola de Samba A Mocidade Padre Miguel, e tive a graça de receber o certificado de Patrimônio Vivo de Caruaru, porque esse título, para mim, foi muito importante e emocionante. Porque quando eu estava recebendo, passou como um filme na minha cabeça. Aquela menina que vinha numa carroça Maio Pai para a feira, e quando chegava lá no Marco Zero, muitas vezes o pai dizia, me dá a tua sandália, partiu, deixa eu botar um preguinho embaixo, para dar tempo, se nós arrumar dinheiro, nós compramos outra. E assim era a vida da gente, meus irmãos. Uns foram para São Paulo, porque antes o povo ia ver se conseguia vidas melhor fora daqui, em São Paulo. Hoje é o povo de São Paulo que vem para aqui. Mas era assim, alguns dos meus irmãos foram ver se conseguia vidas melhores. E da minha família mesmo, para seguir, dos meus irmãos, da família que eu fui criada, né? Só foi eu, Grisel, Ramo e Fatinha fazia, mas foi embora logo para São Paulo. Da minha família só seguiu a arte 3 pessoas. Minha mãe recebeu um título da feirante mais velha da feira lá da onde ela vendia. E hoje tem uma rua lá na Feira do Artesanato, que é em homenagem a ela, Maria Gonçalves. Lá no Artesanato tem essa feira. E assim eu dei continuação. Hoje eu sou realizada. Eu sou realizada pelo que eu sou. Sou grata a Deus por ter nascido aqui, em Caruaru. E meu marido foi embora morar com Deus o ano passado. O ano passado ele foi embora e completou 1 ano e pouquinho agora. Mas hoje eu olho para trás e vejo, tudo valeu a pena. Valeu a pena sorrir, valeu a pena chorar e valeu a pena, assim, eu ter passado o que eu sei e o que eu aprendi para os meus filhos. Hoje meus filhos, já estou ensinando aos filhos dele, que eu tenho já 2 netos, que inclusive um é até sobrinho de Socorro, que é tudo família, que é um artesão, o Miguel, trabalha muito bem com artesanato, já é neto meu. O Antenor já está fazendo peça no torno. E o Davi, que é filho de Gile, ele já não está seguindo as minhas utilitárias, nem a decorativa, já está seguindo mais o lado de Galdino, que eu olho para ele, assim, eu não dou muita corda para não se achar já, sabe? Mas eu fico admirando ele por as peças que ele está fazendo, idêntica, pecinha de Galdino, né? Aí, assim, eu acredito que todos nós temos uma arte dentro da gente, só precisa desenvolver. Por isso que é muito importante participar. E também é muito importante a gente passar o que a gente sabe para alguém. Porque se um dia a gente vai embora, todos nós um dia vamos embora, aí essa arte também não morre. Ela continua viva, feita de Mestre Vitalino, continuou. Por que continuou? Porque Bia, eu chamo Bia, mas é Luiz Antônio, viu? Porque Luiz Antônio aprendeu, finado Zé Caboclo e seu Elias. Por isso que a arte do Mestre Vitalino continuou viva. E há de continuar, por quê? Porque os filhos, os netos, estão passando já para outra geração. Hoje é bem mais fácil do que antes. Porque antes cada um queria seguir profissões diferentes por falta de recurso, né? Mas graças a Deus, dentro da arte, eu vejo hoje mais a oportunidade do que antes. Porque antes
eu fazia conjunto de feijoada, jogo de vaso, mas eu tinha de colocar numa caixa e trazer para vender na feira de Caruaru. Eu, a mãe de minha comadre, Nina, nós trazíamos para vender na feira de Caruaru, que era difícil de vender lá. E hoje não, hoje sai para vender fora quem quer, porque o cliente vai até a gente comprar. Graças às divulgação, porque hoje a rede social, ela nos ajuda muito a levar a nossa arte para o mundo todo. Porque tem vezes que eu recebo ligação de fora, São Paulo, Rio, Brasília. Dona Terezinha, ó, eu peguei seu nome aqui na internet, queria que você me desse umas peças, que eu tenho um restaurante e tudo mais. E graças a Deus e aí redes sociais também, né? Que leva nosso nome para fora também. E assim, hoje, graças a Deus, eu sou feliz, sou realizada. Não tive, assim, o prazer de ter conseguido ver meu esposo de volta, andando, falando, mas também não tenho nada a me arrepender, porque não fiz, porque tudo eu fiz. Tudo que estava a meu alcance, eu fiz. E, graças a Deus, ele descansou, mas descansou sem tanto sofrimento. Porque eu e meus filhos fizemos de tudo para ele sobreviver, mas é a vontade do Criador, não é a nossa. E eu tenho meu artesanato, é lá no Alto Moura, né? Se um dia vocês quiserem ir lá visitar, aí fique bem à vontade. Eu trouxe uns cordéis, que foi a universidade que fez, contando um pouco da minha história e do meu esposo. Quando ele foi embora, aí ela fez o dele. Socorro, me dá essa bolsa, por favor. Aí eu trouxe porque vocês levam, quando eu soube que era a escola, aí eu disse, eu vou levar porque ele leva para... Eu não sei se vai dar para distribuir para todos, mas... Aí você distribui para... E obrigada e até a próxima oportunidade. Cada história é um exemplo de superação, de as barreiras da vida apareceram, mas com arte, com talento, com fé, com perseverança, com sabedoria e com tantos outros ingredientes que tem nessas pessoas, mestres e mestras da arte popular de Caruaru, e eles conseguiram, venceram, hoje nesse reconhecimento oficial da cidade, da sociedade, do governo, e somos muito felizes em podermos ouvir de cada um deles, estarem aí testemunhando, relatando tanta história de vida que extrapola a história da arte e do barro. E eu estava observando aqui, acaba virando também um sentido de autoajuda, viu? Que coisa bacana, parabéns para todos nós. E para concluirmos as falas da noite, eu quero convidar o Dona Socorro, vem cá abrir o coração, não sei se é um cardiologista, para dizer, amiga, da sua vida, da sua história. É muito importante, né? O Alto do Moura para as nossas famílias, para as pessoas que chegam até lá. E eu sou a filha mais velha de Severino Vitalino. A minha mãe se chamava Noemi Rodrigues e com eles que eu aprendi a trabalhar. Vendo a minha mãe fazendo, eu comecei fazendo os cavalinhos e daí eu passei dos cavalinhos, passei a fazer a miniatura. Aí fazia o homem para a roça, de todo tipo eu fazia. O Luiz Gonzaga, o Vitalino tocando pífano. E a família é tudo aquilo que Emanuel já disse, né? E meu pai, ele tinha medo de ir embora e nós não damos continuidade à arte. Mas graças a Deus, com o dom que Deus nos deu, e o nosso avô, o nosso legado que ele nos deixou, hoje todos trabalham na arte do barro. Aí o que não faz, pinta. E meu pai, ele deixou 13 filhos. Não é como os da Dona Maria, que falou que era 48. Meu pai deixou 13. Aí são 7 mulheres e 6 homens. E todo mundo mexe com o barro, vive da arte.
Aí tem minha sobrinha que já está mexendo. E todo mundo trabalha. E foi um legado que sem tamanho, assim, foi muito bom. Esse legado que nosso avô nos deixou. E nós sentimos muita falta do meu pai, né? Sempre as pessoas visitam a Casa Museu, aí quando eles chegam lá, eles falam, cadê o mestre? Né? Que as pessoas achavam que meu pai era o mestre. Né? Aí eu vou explicar, falar tudo. Que assim, às vezes, os domingos à tarde, eu passo a tarde lá no museu. Sempre recebo muita gente. Aí eles sempre perguntam, não, mas ele não morreu, ele está aqui. Aí tem outras pessoas falam, como que vocês conseguiram que essa arte, que a memória continua viva do mestre, né? Eu digo, isso foi meu pai, essa herança aí foi meu pai que nos deixou, né? E até é assim. E como eu disse, a urbana, eu não sou de falar muito, né? Meu Deus. E capacita eu sempre vejo o artesão, porque eu sempre, quando eu vejo o artesão, a história do artesão, eu me lembro de Jesus. Por quê? Porque o pai de Jesus era o quê? Era um carpinteiro, né? Então, pode ter certeza que ele ama os artesãos. Porque já vem, a cultura já vem, a tradição já vem, já da família de Jesus, né? O pai dele era um carpinteiro. Quer dizer, estava com a mão ali, fazendo obras ali que nem todos faziam. Tenho certeza que aquilo ali, naquele tempo, era uma raridade, né? Um artesão era uma raridade muito grande. Inclusive, no começo também, o pai de Abraão, ele era também artesão, né? Mas só que a família dele fazia, assim, bonecos de barro também, né? No começo também, a Bíblia também fala sobre artesãos também. Família de Jesus veio de artesãos também. Aí, resultado, hoje, os artesãos hoje estão sendo bem reconhecidos, merecedores de ser reconhecidos, porque por muito tempo, né, se espera um reconhecimento desse. E a gente, assim, hoje o mundo está, muitos olham assim, o mundo só na parte ruim. Não, temos que olhar o mundo na parte boa. Porque quando você olha o mundo na parte boa, então você vai dizer assim, minha vida, o que eu aprendi lá no futuro, que eu achei, no passado, que eu achei que era um sofrimento, hoje está sendo uma felicidade. Não foi um sofrimento, foi uma aprendizagem. Não foi uma coisa difícil, porque difícil é quando a gente diz assim, eu acho que as coisas mais difíceis é para quem é um cego, um aleijado, né? E mesmo assim, Deus capacita todos, mesmo assim. Se a gente está com as mãos, se a gente está com as pernas, se a gente está... A vida é de lutas. É para a gente andar para frente. E se a gente anda para frente, a gente está sempre vendo o quê? A vitória. Então, a vitória hoje chegou para vocês. Né? Vocês podem considerar de parabéns que hoje vocês recebem a vitória. Eita Mundo é a novela que diz assim, eita mundo bom. Hoje, eita mundo melhor. Hoje está melhor para vocês, tá? E quando a gente vê que o mundo está melhor, então a gente é realizado. A gente vê nossas realizações, as coisas acontecendo. Então, sejam felizes e muito felizes pelo que está acontecendo hoje. Hoje vocês estão sendo reconhecidos como as pessoas não eram antigamente. Como antigamente também teve muitos pintores de quadro, né, que hoje valem uma fortuna, foram reconhecidos. Muitas coisas foram reconhecidas. Hoje é a vez de vocês. Vocês estão de parabéns, que Deus abençoe e reconheçam sempre, vocês reconheçam sempre que são vencedores, tá? Vocês venceram, estão vivos e venceram, tá? Tchau. Naturalmente, como é um elemento químico da natureza, as pessoas
pessoas foram extraindo e foi acabando. Até que foi identificado uma determinada propriedade privada, né, lá naquele contexto do Alto do Moura, e a prefeitura fez uma proposta, indenizou, né, o dono da propriedade e, a partir dali, garantiu, né, que, se Deus permita, pelo menos mais uns 50 anos do barro da melhor qualidade, que o melhor do mundo é o do Caruaru e é o do Alto do Moura. Eu gostaria de convidar a representante do Colégio Hermógenes para que ela possa nos dizer, amigos, né, na opinião dela, do ponto de vista pedagógico, qual a importância desse momento que a gente está vivendo, o encontro da educação com a cultura de Caruaru. Por gentileza, me diz aí. Boa noite, o microfone é todo seu. Boa noite, eu sou professora da EJA, do Hermógenes, professora Angélica, sou professora de língua portuguesa e inglês lá, e a gente trouxe hoje a fase 4 e 1 e 2, não foi assim, Rosângela? A 3 ficou na escola, está tendo outro evento na escola. Do ponto pedagógico, eu vou falar por mim, como escola, hoje foi rico, porque a gente não conhecia, né, minha gente, realmente a história a fundo, né, e quanto é rico, né, a questão do Alto do Moura, dos artesãos, né, do mestre Vitalino, que eu vi que vocês falam com tanto amor, e da cultura, né, em si, mas quando eles falam do mestre Vitalino, parece que os olhos brilham, né, e cada um com sua história, e assim, o Hermógenes hoje, né, nossa EJA, ficou muito feliz mesmo com a história de vocês, e que continue a família e assim vai, para não acabar nunca, viu? E muito obrigada, muito, muito mesmo. Deixa eu só complementar. Vem para cá, chega o microfone. Deixa ser igual tímida. Você é uma professora nota 10. Excelente. Tá vendo, professor? A professora avalia os alunos, vamos avaliar a professora. Parabéns, professor. Seja bem-vinda. Boa noite, meu nome é Rosângela, eu trabalho na escola com a Angélica. Eu só queria complementar a fala de Angélica pedagogicamente. Além de eles ouvirem a história e conhecerem vocês pessoalmente, a organização está de parabéns porque ela trouxe uma escola. Então, o aproveitamento foi outro. Quando vocês estavam falando, eu só estudei até a 4ª série, eu tenho um grupo de alunos, eu tenho uma fase multi, tenho alunos de alfabetização, fases iniciais e 4ª série, então eu tenho uma sala multi que não é fácil. Eu tenho uma aluna que tem 77 anos e está aqui assistindo uma aula, a dona Cleonice. E eu tenho alunos de 17. Eu tenho um aluno de 17 anos, então a gente faz um paralelo com um aluno de 70, de 50, de 17 e fica difícil. Mas quando a gente vem para cá e mostra a eles que a gente precisa aprender fora dos muros da escola, porque o aluno de EJA, ele tem a impressão que se eu sair de sala de aula, não é aula. Se eu não estiver escrevendo, não é aula. E não é assim. A gente comentava que a gente precisava vir, passear de ônibus e conhecer o patrimônio da nossa cidade. Porque, como alguém falou anteriormente aqui, a gente conhecia a história dos outros e a gente está conhecendo a nossa história. Então, esse sentimento de pertença é muito importante, né? Eles estão com esse sentimento de pertencer a esse local. E vocês estão incentivando-os a continuar a estudar. Porque vocês disseram, eu não estudei porque eu não pude, porque a dificuldade de Alto do Moura, de chegar. E eles, eu estou nessa batalha de noite, diariamente lá na escola, vocês são vitoriosos, vocês estão trabalham o dia todo e vêm para a escola. A minha fala é sempre essa, de perseverar, de continuar, né? Então, vim para cá hoje, aprender mais sobre essa cultura, essas pessoas maravilhosas. E da nossa cidade, foi grandioso. Então, pedagogicamente, foi um show. Eu achei que foi excelente. Estamos todos de parabéns. Vocês, e se comportaram maravilhosamente bem. A gente faz, né? Participaram. E educação se faz assim, com exemplo. Educação é exemplo, né? E para essa educação ser significativa, ela precisa acontecer dessa forma. Então, nós, enquanto escola, né, Angélica, a gente só tem a agradecer o nosso muito obrigada. Concluir a noite de hoje, já que
a professora Eudinho ali, dois pontos do processo fazer educacional, o relato das experiências das nossas queridas mestras, me lembrou e eu queria dividir com os amigos essa história. É bem rapidinho, 2 minutos a gente consegue contar. Há alguns anos passados eu lecionava na Escola Ciazinha, aqui no bairro do Salgado. E eu tive uma aluna que, assim, ela marcou o meu currículo enquanto profissional da educação. Eu tinha 38 anos de vida e ela tinha 83 anos. E aí ela brincava, dizia, professor, porque a gente trocou os números. Porque 38, se você inverter, dá 83. E aí eu lembro que uma noite, foi um ano chuvoso, e uma noite chegou a dona Betinha, com uma touquinha, um cascolzinho no pescoço, e aí tinha uma menina, uma acompanhante que trazia ela. Aí ela disse, mas professor, quase que eu perdi a sua aula. Mas eu prefiro perder a noite de sono do que perder a sua aula. Não posso não. Eu disse, não, mas não se preocupe não. Quando tiver assim, difícil, chuvoso para a senhora vir, aí eu passo a atividade e a senhora faz em casa. E no outro dia eu corrijo. Ela disse, não professor, mas deixa eu te contar qual é a minha história de vida. É que meu sonho era ser professora. Não vai dar mais tempo. Eu já estou com 83 anos. Eu acho que ela não está mais entre a gente. Isso já faz uns 20 anos. Eu disse, não vai dar tempo de eu realizar meu sonho de menina de ser professora. Porque meu pai não deixou de estudar, não. Ele dizia que eu era muito danadinha, muito esperta, e se eu fosse estudar, eu ia fazer carta e fugir com o marido casado da mulher mesmo. Aquela mentalidade. Por conta disso, meu pai não deixou de estudar. Eu casei muito nova e tive 4 filhos. Aí vivi até 2 anos passados. Meu velho morreu, os filhos moram em São Paulo e no Rio de Janeiro. E sabe uma coisa? É hora de eu aprender agora a escrever, a ler e a escrever. Porque, professor, eu fiz um acordo com Jesus. Eu digo, ainda bem que foi com Jesus, não foi com o Zé Mané Dilma. Eu fiz um compromisso com Jesus. Eu só posso morrer quando eu fizer uma carta contando a minha história de vida. Aí eu vou morrer feliz e realizado. E está bem pertinho de acontecer de eu fazer essa carta. Então, é o sonho da minha vida, justamente fazer a carta, ler e escrever. Aí eu fico imaginando, gente, ela cultivou durante 83 anos esse sonho, não conseguiu a formação ao ponto de ser professora, mas recebeu uma homenagem da escola na época. Nós fizemos um diploma, né, para ela de conclusão do curso e estava lá, né, no ensino do EJA, alunos com 18, 19 anos e dona Betinha na grandeza dos seus 83 anos de vida. Isso é a marca da fé, da perseverança, né? Acho que esse é o maior compromisso de nós, enquanto profissionais da educação, é que os alunos trazem os sonhos e cabe a nós, pelo conhecimento que adquirimos, transformar, conectar esse conhecimento ao sonho de cada um de vocês, até o ponto de que o sonho se transforme em realidade. Essa é a dinâmica da vida. Em nome do prefeito Rodrigo Pinheiro, da vice-prefeita Deise Silva, que deram todo o apoio para que esse projeto pudesse acontecer, nós vamos até o sábado, na manhã do sábado, 9 horas da manhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui para fazer um roteiro sobre os prédios históricos de Caruaru. Caminhada em torno de 1h20, entre 9 e 10h20 da manhã. Aí vamos fazer um roteiro para contar para as pessoas aquilo que eu aprendi ao longo das minhas pesquisas sobre o Palácio do Bispo, a Igreja da Catedral, o antigo Mercado de Farinha, a Academia de Cultura, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e finalizando aqui na Estação Ferroviária. Aos amigos que puderem vir, só para deixar um gostinho de quero mais. A nossa estação ferroviária, esse ano, a gente está celebrando 130 anos da construção. Esse já é o 3º prédio. E eu tenho fotos desde o primeiro, enfim, a gente vai fazer esse roteiro. E a fábrica da Caruá, que é onde hoje a gente chamou Pátio de Eventos, esse ano também foi inaugurado em 1935, portanto, esse ano nós vamos celebrar 90 anos de existência desses prédios que contam a história não só do Caruaru, mas também dos nossos antepassados. Eu fico imaginando, e aí vendo essa gente querida, o mestre Vitalino embarcando aqui no trem para ir para Recife, para pegar um avião, né, para ir para as exposições dele, assim como também nosso mestre Luiz Antônio, né, vendo o trem passando ali pelo Alto do Moura. Né? Olha, tá vendo? Beleza? Professor, só para reforçar, no próximo domingo também, a gente encerra com a exibição dos documentários aqui na biblioteca, às 10 da manhã. Ontem todos os patrimônios receberam o documentário, que são 19 episódios. Tem a parte da história de cada um contada por eles mesmos e tem o coletivo com todos eles. Esse material, a partir da próxima semana, segundo o nosso secretário de Educação, o professor Caio, deverá chegar em todas as escolas e
e também vai para as plataformas do YouTube. Mas o privilégio de todos os amigos e amigas de hoje é que antes de ver no vídeo, vocês ouviram aqui, que é muito mais emocionante a gente ouvir a história por quem constrói ela, que mostra o brilho nos olhos e a emoção no coração. Nosso muito obrigado a todos. Deus abençoe. Saúde.